A fenda do Biquíni sempre foi um lugar lindo e tranquilo, sendo lar de flores e diversas espécies marinhas que viviam suas vidas tranquilas. Até que um dia uma garrafa de vidro caiu da superfície e logo em seguida uma âncora esmagou um morador que apenas aguardava o ônibus. A partir desse momento a cidade virou um caos e todos os moradores começaram a ficar desesperados e isso fez com que a cidade ficasse ainda mais destruída. No noticiário o jornalista avisa que a fenda do Biquíni estava sob ataque e eles manteriam todos informados sobre aquela história trágica. Enquanto isso Bob Esponja estava um pouco mais afastado e conseguiu ver um barco na superfície de onde estavam partindo os ataques que estavam dizimando toda a população da cidade. Isso deixou o Calça Quadrada furioso e imediatamente ele foi para sua casa para preparar sua defesa contra os invasores. Logo percebemos que o Patrick Estrela também estava trabalhando duro para revidar aquela agressão injusta. Porém não eram apenas os dois que se preparavam. Podemos perceber que todos os amigos do Bob Esponja estavam se preparando como podiam, pois eles não ficariam de braços cruzados enquanto assistiam suas casas simplesmente serem destruídas por aqueles invasores miseráveis. Assim que todos estavam prontos eles se reuniram e partiram para o ataque para expulsar os mergulhadores que planejavam predar as criaturas marinhas. Claramente eles teriam dificuldades para combater aqueles inimigos devido à grande diferença de tamanho, porém mesmo assim eles foram capazes de causar danos nos invasores e rapidamente as tensões aumentaram nas ruas da fenda do Biquíni. Infelizmente a Sandy foi a primeira a morrer logo após tomar um tiro de arpão no peito e isso deixou o Patrick completamente furioso e ele usou sua metralhadora para conseguir abater um dos mergulhadores com um tiro certeiro no olho. Logo em seguida ele pegou um barco da polícia e saiu em alta velocidade e conseguiu matar mais um mergulhador com uma facada na cara. De repente a maré da batalha começou a ir em favor dos moradores da fenda do Biquíni e eles começaram a matar vários mergulhadores que estavam aparecendo para atacar os pobres peixes. Porém mesmo assim continuaram aparecendo mais mergulhadores e os amigos do Bob Esponja começaram a ser brutalmente mortos durante a batalha e o pobre Lula Molusco chegou a ser desmembrado com requintes de crueldade, restando apenas sua cabeça que ainda estava grudada ao corpo. O Patrick foi literalmente empalado e logo em seguida foi fincado em sua casa. O Plankton, em uma tentativa de eliminar o máximo de inimigos possíveis, decidiu se sacrificar bravamente para salvar a fenda do Biquíni. O Bob Esponja viu seus amigos todos morrerem bem diante de seus olhos e ele não pode fazer nada para salvá-los. Ele ficou com tanta raiva que jurou que iria vingar todos os seus amigos e imediatamente pegou uma arma e foi em direção à âncora do barco e começou a subir até a superfície. Porém antes que ele conseguisse chegar até o final, um dos mergulhadores cortou a corrente e o Bob Esponja caiu de volta no fundo do mar. Tudo que restou foi a destruição na fenda do Biquíni e a cidade ficou completamente arrasada. Os sobreviventes que sobraram estavam lutando para se manter e para piorar ele ainda teve que enterrar todos os seus amigos. Porém o Bob Esponja não desistiu de revidar aquela agressão e a primeira coisa foi ir até o balde de lixo para ver se o Plankton teria algo escondido em seu laboratório que ele pudesse usar em sua vingança. Ele então descobriu que o Plankton tinha desenvolvido um soro que permitia com que as criaturas marinhas respirassem fora da água e imediatamente ele decidiu que usaria aquela nova invenção para levar a vingança até os mergulhadores que os atacaram. Porém o Bob Esponja sabia que não poderia fazer isso sozinho e ele iria precisar de ajuda. Imediatamente ele começou a montar uma equipe com os sobreviventes e usou a dor da perda de seus entes queridos para que todos se juntassem a ele para que se vingassem seus entes queridos. Ele planeja fazer uma missão furtiva que envolveria todos eles subindo silenciosamente até o barco e matando todos. Logo em seguida ele distribui o soro para os membros da equipe e eles começam a se preparar para invadir o barco dos mergulhadores. Ele chega a fazer um discurso motivacional para sua nova equipe e assim que estava tudo pronto eles foram até o barco silenciosamente. Um mergulhador que estava do lado de fora foi o primeiro a morrer e eles conseguiram entrar sem que ninguém percebesse e foram pegando aqueles mergulhadores miseráveis totalmente distraídos e com as calças nas mãos. Mesmo levando em consideração o tamanho reduzido do Bob Esponja e de seus amigos, eles incrivelmente estavam conseguindo matar diversos mergulhadores que nem mesmo eram capazes de ver o que estava os atingindo. Felizmente eles conseguiram acabar com a raça de todos e até foram capazes de destruir o barco dos mergulhadores. Porém algumas horas depois um outro sujeito que fazia parte da equipe chegou e encontrou o barco completamente destruído e imediatamente ele solicitou reforços. Já na fenda do Biquíni o Bob Esponja e seus amigos tinham se reunido para fazerem uma festa de comemoração por terem vingado seus entes queridos e mesmo que isso não os trouxesse
estivessem de volta eles estavam se sentindo bem melhores com a vingança bem sucedida. O Bob Esponja até faz um discurso dizendo que hoje eles descansariam mas amanhã eles lutariam de novo. Porém ele nem teve tempo de terminar e eles já sentiram um grande impacto do lado de fora. Assim que eles saíram para olhar o que estavam acontecendo, os pobres coitados ficaram em choque ao perceber que diversos barcos tinham chegado até a fenda do biquíni e agora tinham vários mergulhadores se aproximando para acabar com a raça das criaturas marinhas. O desespero foi tão grande que nesse momento o Bob Esponja se pergunta o que ele tinha feito. Nesse momento o Calça Quadrada chega à conclusão de que ele só tinha piorado ainda mais as coisas e aquele seria o fim deles. Nesse momento aparece o fantasma do holandês voador, o Rabisco, uma água viva com a cabeça bem suspeita e diversos outros personagens poderosos da fenda do biquíni, todos se juntando para acabar com a raça daqueles mergulhadores miseráveis. Afinal, foram eles que chegaram caçando confusão na fenda do biquíni e agora eles teriam o que merecem. Totalmente motivados pela sede de vingança, as criaturas marinhas nem esperaram os mergulhadores fazerem o primeiro ataque e eles mesmos trataram de dar o primeiro tiro na grande batalha da fenda do biquíni. Logo em seguida começou a voar fogo e aço por toda a parte e eles começaram a matar diversos mergulhadores antes mesmo que eles fossem capazes de chegar mais perto da fenda do biquíni. Era possível ver os diversos corpos de mergulhadores afundando enquanto Bob Esponja e seus amigos atacavam ferozmente com toda a fúria de seus falecidos entes queridos. O Léo Lagosta estava correndo em meio ao campo de batalha quando ele foi atingido e uma explosão o arremessou para dentro do balde de lixo. Nesse momento ele tirou a sorte grande e acabou achando mais um dos soros que o Plankton tinha criado e isso fez com que ele ficasse em um tamanho colossal. Isso fez com que ele ficasse resistente até mesmo aos tiros de arpões que eram as armas favoritas dos mergulhadores. Porém é claro que as coisas não seriam tão fáceis e logo em seguida chegou o mergulhador mais poderoso até aquele momento com uma roupa ultra resistente e o Léo Lagosta chega à conclusão de que aquele seria o líder. O miserável era tão poderoso que foi capaz de destruir a grossa carapaça do Léo arremessando um grande arpão com as próprias mãos e isso deixou o Bob Esponja completamente desolado ao ver mais um de seus grandes amigos sucumbir aos mergulhadores. Completamente furioso, o Calça Quadrada diz que já era hora de acabar com tudo aquilo. Ele entra em um carro parecido com um grande hambúrguer de siri e vai em direção ao mergulhador líder. Porém ele foi facilmente capturado e o líder dos mergulhadores pergunta o que ele estava fazendo pois ele era apenas uma esponja. Porém orgulhosamente o Calça Quadrada diz que ele era o Bob Esponja e em um ato heróico ele aperta um detonador e se sacrifica na intenção de destruir o líder dos mergulhadores. Ao perceberem que o líder tinha acabado de morrer, os mergulhadores imediatamente deram as costas e começaram a fugir de volta e até os barcos dos canalhas levantaram as âncoras para irem embora. Nesse momento os bravos guerreiros da fenda do biquíni começaram a comemorar a retirada dos mergulhadores, porém os amigos mais íntimos do Bob Esponja claramente ficaram arrasados com o sacrifício que ele fez para salvar a fenda do biquíni e seus amigos. Nesse momento percebemos que aquela água viva com a cabeça suspeita estava usando um chapéu e ela fez questão de tirá-lo em homenagem ao grande Calça Quadrada que deu a vida para salvar todos. Depois que tudo acabou, os moradores construíram um memorial para o Bob Esponja e para todos os bravos guerreiros que deram suas vidas para salvar a fenda do biquíni. Depois disso vários anos se passaram e podemos ver que a paz parece realmente ter voltado para a cidade e todos estavam vivendo suas vidas tranquilamente e o Bob Esponja e seus amigos viraram uma figura icônica para todos. De repente percebemos alguém chegando à cidade e podemos ver que era o primo do Bob Esponja que foi até a estátua de seu primo para deixar uma flor de despedida. Porém alguém tinha colocado uma bomba disfarçada de ursinho de pelúcia que destruiu completamente o memorial do Calça Quadrada. Imediatamente a cidade voltou a entrar em pânico e a notícia saiu em todos os jornais com as criaturas marinhas se questionando se os humanos estariam voltando a atacar novamente. Imediatamente o primo do Bob Esponja se reuniu com os guerreiros sobreviventes para descobrir o que estava acontecendo e percebemos que eles ainda estão divididos, com alguns pensando que os humanos estavam se preparando para atacar novamente, outros que ainda não tinham certeza se isso seria possível. O Stanley então decidiu ir visitar sua avó, porém quando ele estava quase chegando lá a casa dela também foi destruída. Depois disso ele tinha certeza que os humanos eram responsáveis pois tudo que estava ligado ao Bob Esponja estava sendo destruído, como se quisessem apagar completamente as memórias do Calça Quadrada. Imediatamente eles se reuniram para fazer uma investigação e encontrarem os principais suspeitos que poderiam estar ligados aos ataques. Após analisarem vários suspeitos, eles chegaram até o valentão da infância do Bob Esponja, pois ele sempre odiou o Calça Quadrada. Porém, como eles ainda não tinham provas, eles teriam que iniciar uma investigação mais aprofundada para confirmar as suspeitas e para piorar, esse sujeito já não era visto há várias semanas. De repente alguém chegou até o antigo Siri Cascudo e não demorou muito para perceberem que se tratava do Patrick Estrela. Ele então conta que a última coisa de que ele se lembra foi de ter morrido com uma facada no coração. Porém, como as estrelas do mar têm uma regeneração muito boa, o Patrick acabou sendo capaz de se curar enquanto estava enterrado. Porém, o processo foi demorado e ele demorou um ano inteiro para se curar completamente e poder sair de sua cova. Ele chegou a pensar que era o único que tinha morrido, mas ficou em choque ao perceber que praticamente todos os seus amigos também tinham morrido. O Stanley então diz que dessa vez os humanos não estavam trabalhando sozinhos e provavelmente estariam tendo ajuda de alguém da fenda do biquíni e agora eles só tinham que ir atrás do traidor para confirmar as suspeitas. Imediatamente eles vão até o farol onde o sujeito morava e tiveram que arrombar a porta para entrar. Não demorou muito para eles encontrarem diversos livros e projetos contendo
várias tecnologias humanas e isso só confirmou as suspeitas que todos tinham. Nesse momento o Fininho apareceu dizendo que demorou até demais para eles perceberem e o Patrick já tentou dar um tiro naquele traidor. Porém ele estava protegido atrás de um vidro ultra resistente e o Fininho ficou surpreso pois todos acreditavam que o Patrick estivesse morto. Nesse momento descobrimos que o Fininho estava fazendo aquilo pois tinha uma inveja intensa do Bob Esponja e a sombra do Bob Esponja sempre pairava sobre ele. O sujeito invejoso sempre ficou incomodado com o sucesso do Bob Esponja pois ele era um fracassado e ele nunca poderia machucar o Quadrado fisicamente. Ele então elaborou um plano e descobrimos que foi ele quem estava por trás dos ataques iniciais pois apenas os humanos poderiam destruir o Bob Esponja. Porém ele ficou ainda mais furioso quando Bob Esponja começou a ser aclamado como herói e agora ele era obrigado a ver o rosto dele por toda a parte. Ele então decidiu que destruiria tudo que estivesse ligado ao Calça Quadrada para acabar de vez com todas as memórias do herói da Fenda do Biquíni. O sujeito foi tão ousado que construiu um exército tendo como base sua própria carne e sangue para matar qualquer um que fosse contra os seus planos e agora ele traria uma nova maré para a Fenda do Biquíni onde ele seria o líder supremo. Ele planeja fazer um ataque ao amanhecer que irá deixar a cidade em cinzas. Nesse momento o Mexilãozinho diz que eles não poderiam deixar o Fininho vencer e eles precisavam avisar a todos que um ataque se aproximava. O Stanley então diz que dessa vez eles tinham uma vantagem pois eles teriam tempo para se preparar. Imediatamente eles começaram a trabalhar duro construindo barricadas e passando um treinamento rápido para os moradores comuns da cidade para que eles também pudessem ajudar na batalha e com certeza aquela seria a luta final da parte inferior da Fenda do Biquíni. Na manhã seguinte o Fininho cumpriu sua promessa e já chegou de manhã cedo para atacar a cidade com seu exército e todos os moradores da cidade já estavam aguardando a chegada dele. A batalha já começou de maneira intensa com diversos homens do exército do Fininho sendo abatidos antes mesmo de se aproximarem da cidade. Porém eles também estavam fortemente armados e começaram a disparar contra os moradores da Fenda do Biquíni, destruindo casas e ferindo pessoas que estavam defendendo seu lar. Ambos os lados estavam tendo diversas perdas de guerreiros, mas nesse momento Patrick surpreende a todos e mostra que ele tinha um machado de combate. Ele avança em alta velocidade em direção ao exército de minguados e começa a fatiar os miseráveis como se fossem manteiga. Eles pareciam estar tendo uma boa vantagem até que infelizmente o Mexilãozinho foi gravemente ferido diretamente pelo Fininho. O miserável ainda diz que ele nunca foi feito para ser um herói e logo em seguida terminou de matar o pobre coitado. O Homem-Sereia então fez alguns disparos contra o Fininho, mas ele habilidosamente se desviou e cravou sua espada no peito do antigo herói. Ele ainda ofende o velho homem dizendo que o tempo dele acabou e agora uma nova era estava se iniciando. Todos ficaram bastante tristes e a Pérola até lançou um arpão contra o Fininho, mas ele devolveu na mesma moeda e infelizmente a baleia também teve seu peito perfurado. Nesse momento o Patrick ficou na força do ódio e avançou em direção ao Fininho com seu machado majestoso, porém ele foi facilmente repelido por um tiro de canhão. O Stanley também atacou o vilão bravamente com suas armas, mas o Fininho estava sendo capaz de defender os tiros apenas usando sua espada. O Stanley acabou ficando sem munição e teve que recorrer a um facão que estava caído no chão. Os dois então começam um intenso embate corpo a corpo com suas espadas, mas o Fininho corta a espada do Stanley ao meio e ainda deixa ele com uma tatuagem no peito. O vilão então fala que tinha chegado a hora dele de ser lembrado, mas nesse momento eles sentem um forte tremor de terra e quando olham para a montanha eles percebem que o Patrick tinha arrumado um verme gigante que iria lutar ao lado dele na batalha. A simples presença da criatura já foi o suficiente para colocar os homens do exército do Fininho para correr. Mesmo assim o Patrick foi atrás de todos, engolindo dezenas de soldados com apenas uma investida. Nesse momento o Fininho se distraiu e o Stanley pegou ele de porrada e amassou a cara do safado. Mesmo assim esse cretino se levantou e disse que ainda seria lembrado como o Bob Esponja jamais foi. Nesse momento o Stanley diz que o legado do Bob Esponja iria continuar e logo em seguida crava uma faca no peito do Fininho. Após a batalha final todos puderam enfim comemorar e a história termina com uma linda visão de todos que deram suas vidas para defender a Fenda do Biquíni.